Boa tarde, pessoal, tudo bom com vocês? A graça e a paz do Senhor, uma tarde abençoada por Deus. Vim trazer para vocês aqui o meu devocional dessa tarde, esse dia que o Senhor já tem falado comigo no coração. Gostaria de compartilhar com vocês a palavra que eu vou ler hoje no nosso devocional, está em Gênesis, no capítulo 2, do versículo de 4 até o versículo 10. E se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, eu daria que nada muda a natureza de Deus. E eu estava pensando, não sei quanto a você, mas eu, por exemplo, me sinto muito bem quando eu estou no meio em contato com a natureza. Quando eu entro numa floresta, quando eu entro numa cachoeira, quando eu ouço o barulho das águas no meio de uma floresta, quando eu ouço os pássaros cantando, os animais andando pela floresta, eu sinto que há ali uma conexão. E eu consigo ver Deus, nessa criação. E a gente sabe que o primeiro capítulo do livro de Gênesis fala sobre a criação, como Deus foi processual, Deus foi cauteloso, Ele foi meticuloso, Ele tinha um processo a seguir na hora de criar o mar, criar o céu, criar a terra. Ele criou os grandes peixes, as baleias, para colocar no mar. Ele colocou na terra as árvores, depois ele criou os répteis e tantos outros animais. E eu estava me perguntando, mas por que o Senhor não criou Deus, o homem primeiro? E ao mesmo tempo eu fiz a reflexão, foi porque a terra era sem forma e vazia. E alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus não podia ser colocado num lugar inacabado. Então Deus primeiro preparou toda a terra, todo o planeta. E eu gostaria, para depois colocar o homem, quando já tinha, o céu já estava pronto, o dia já estava pronto, o sol já brilhava, a lua já brilhava, os peixes já estavam no mar para alimentar o homem e as florestas já tinham sido feitas. Então, em Gênesis, no capítulo 2, de 4 a 10, fala sobre a formação do Jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cuidar da terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Eu vou parar aqui para fazer uma pequena reflexão. Eu tive recentemente em Rio das Ostras e eu fui visitar uma exposição onde havia um microsistema de uma mini floresta criada dentro de um lugar fechado, hermeticamente fechado. E a bióloga ali estava explicando a gente que aquele microsistema, porque era algo bem pequeno, era como se fosse um bonsai, uma árvore bem pequenininha, mas ela estava hermeticamente fechada, então ela mostrava para a gente que aquela florestinha era a vida dela própria, porque a água que subia debaixo dela, que o sol fazia evaporar, era a própria nutrição dela. E isso também acontece com a floresta amazônica. A floresta amazônica, ela se mantém por si só. As próprias folhas das árvores, quando caem, são os nutrientes do solo que mantém a floresta viva. E aqui fala que um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então provavelmente acontecia a mesma coisa, porque Deus ainda não tinha feito chover, mas já havia uma nutrição para aquela floresta. E aí formou o Senhor Deus o homem, do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Então o homem foi feito alma vivente.
E plantou o Senhor Deus um jardim. Quem plantou? O próprio Deus. O próprio Deus plantou um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore, agradável à vista e boa para o alimento, já dando ao homem o suprimento, não só na água, com os peixes, mas também agora com a planta frutífera que servia para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim. E eu me perguntei, por que será que Deus colocou essa árvore no meio do jardim? Por que não colocou numa extremidade ou na outra? E eu pensei comigo mesmo, cheguei à conclusão que o meio é o ponto de equilíbrio. Tudo que está no meio, tudo que se sustenta entre duas extremidades, precisa de algo no meio para dar o ponto de equilíbrio. E eu creio que talvez seja por isso que Deus colocou a árvore da vida, que é a árvore que gera vida, no meio. E a árvore da ciência do bem e do mal, que a gente sabe que foi por conta dessa árvore que Adão e Eva pecaram e comeram do fruto que não era permitido. Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Vou parar por aqui e vou fazer agora a minha reflexão dessa passagem que a gente acabou de ler. A gente vê como que o Senhor foi meticuloso em criar os processos para depois preparar o homem e colocá-lo já num local pronto para que ele convivesse em paz com a Eva, para que Adão convivesse em paz com a Eva. Sabemos que esses projetos foram frustrados, mas isso não muda a natureza de Deus. E aí, a reflexão que eu fiz foi baseada num vídeo que eu vi tempos atrás, aonde dizia da relação. Existe uma relação entre a terra e a árvore. Existe uma relação entre o peixe e a água. E existe uma relação de Deus com o homem. Quando o Senhor fez as plantas e as colocou na árvore, e quando a gente arranca uma árvore hoje, a gente vê que a árvore morre. Se a gente tirar a árvore da terra, a árvore perde a vida, que a árvore foi feita para viver na terra. Então, se eu arranco a árvore da terra, ela vai morrer, muito provável vai morrer. E nem por isso a terra vai se tornar infértil. Em alguns casos a terra se torna infértil, mas outros não. Então a terra continua sendo terra. Quem deixou de existir foi a árvore. Quando o pescador vai ao rio, ao mar, lança suas redes e pega o peixe morre. Ele morre porque ele foi feito para viver na água. No momento que a gente tira ele da água, ele não consegue sobreviver e morre. O peixe morre, mas o rio e o mar continuam sendo rios e mares. E aí a gente vê que quando Deus cria o homem para um relacionamento com ele no jardim do Éden, o homem comete pecado e se distancia de Deus. E aí o homem também começa a morrer. Porque o homem foi feito para ter um relacionamento com Deus. Eu e você fomos feitos para ter uma relação espiritual com o Senhor. E quando nos arrancam dessa relação, ou quando a gente se permite ser arrancado dessa relação, a gente também começa a morrer. Então essa é a mensagem que eu tenho para deixar nessa tarde. Espero que edifique as nossas vidas e que Deus abençoe a cada homem do Breve. A paz, boa tarde para todos. Fiquem com Deus.